E a aula de hoje é sobre estatística, média aritmética simples, média aritmética ponderada, mediana e moda. Então, começando a ter uma ideia de estatística, tá? Nós temos o que? A população. População é o grupo a ser observado. Então, por exemplo, os habitantes de uma cidade, os alunos de uma escola. Então, nós estamos pegando um grupo de pessoas, um grupo de objetos que serão estudados, ok? Dentro disso, nós retiramos uma amostra. O que é uma amostra? Selecionar um subgrupo da população. Então, é pegar a minha população inteira, muitas vezes ela é muito grande, eu não consigo analisar toda ela, eu vou pegar uma parte dela, um subgrupo dela para ser analisado. Como, por exemplo, eu quero saber qual candidato tem mais intenções de votos em uma eleição, candidato A, B ou C. Bom, eu não consigo fazer um levantamento de toda a população, de todas as pessoas de uma cidade, ou de um estado, ou do país. Então o que eu faço? Eu pego uma amostra, eu pego um número menor dentro dessa população e analiso esses dados para ver qual será a nossa indicação, para onde está indo o voto dessa população. Tá? Dentro disso nós temos as variáveis, tá? Ela pode ser qualitativa, que são os dados não numéricos. Então, quando a gente pergunta qual é a raça, qual é a escolaridade, profissão, isso são dados qualitativos, que dão qualidade, certo? E nós temos os dados quantitativos. Quantitativos são aqueles que são dados numéricos, que apresentam em números. Então, tu vê a altura, né, fazer uma pesquisa sobre a altura de alunos, o peso, a idade, tudo que possa ser representado com números, ok? E dentro da quantitativa nós podemos ter dois tipos, as contínuas ou as discretas. As contínuas elas podem assumir qualquer valor. O que é o assumir qualquer valor? Números com vírgula, por exemplo, como na altura. A altura a gente representa com um número com vírgula. 1,73 metros, por exemplo. Tá? O peso, 73,4 quilos. Certo? São números com vírgula, fracionários. E nós temos as discretas. Discretas não, elas só podem assumir valores inteiros. Valores inteiros é, por exemplo, o número de alunos em uma sala de aula. Eu vou ter 10 alunos, por exemplo, eu não vou ter 10,5. Ou seja, eu não vou ter 10 alunos e meio aluno que vai estar ali dentro. Ok? Então são valores inteiros, sem ser fracionados ou com vírgula. Certo? Então, quando nós trabalhamos com a característica quantitativa, estamos falando de variáveis ou variáveis estatísticas. Cada valor ou dado é chamado de dado estatístico. Então essa aqui é a parte basicamente teórica que trabalhamos dentro da estatística, ok? Agora vamos ver a parte de cálculos, entender um pouquinho do que é a média, a mediana e a moda. Bom, então começando pela média aritmética, em que a nossa forma x ou m, com tracinho em cima, que significa média, é a soma de todos os elementos dividido pelo número total de elementos. Então, x1, x2, mais até o último elemento dividido pelo número total de elementos que nós temos. Então vamos ver aqui. Os valores seguintes referem-se às notas obtidas por um aluno nos 3 trimestres do ano. 7, 13 e 8. Qual é a média aritmética? Então, a minha média aritmética é a soma de todos os valores, 7 mais 13 mais 8, sobre ou dividido pela quantidade de valores. Eu tenho quantos valores aqui? Tenho 3 valores, então sobre 3. Então, 7 mais 3 dá 10, mais 8, 18. E 18 sobre 3... 6. Então essa é a média das notas desse aluno. Então soma todos os valores e divide pelo número de termos que a gente está trabalhando, certo? Calcule a média aritmética dos valores 23, 20, 22, 21, 28 e 20. Então a média é a soma de todos esses elementos
dividido pelo número de elementos que a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elementos. Fazendo a soma disso aqui, nós vamos ter 8, 9, 11, 14, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 134 sobre 6. E agora a gente divide para achar o valor. 134 dividido por 6, duas vezes, dá 12, sobra 1, desce o 4, duas vezes de novo, que dá 12, sobra 2, vírgula 0, 3, 18, e sempre agora vai sobrar 2 aqui. Então isso aqui vai ser aproximadamente 22,3, a média aritmética dos nossos números, certo? Vamos ver mais alguns exemplos dentro da média aritmética. Então, questão número 3. A média aritmética das notas de alguns alunos de uma turma, formada por 25 meninas e 5 meninos, é igual a 7. Se a média aritmética das notas dos meninos é igual a 6, a média aritmética das notas das meninas é igual a... Bom, então aqui foram dadas algumas informações e nós temos que utilizar dessas informações para poder chegar à média aritmética das notas das meninas. Então, o que nós temos dados completos são os meninos. Então nós vamos começar por eles. Então, eu vou chamar que a média é igual a nota, o somatório da nota dos meninos, dividido pelo número de meninos. Vou pensar por essa parte que é o que eu tenho os dados, ok? Então, a média, ela é 6. Eu quero saber o somatório das notas dos meninos. Quantos meninos nós temos? 5. Esse 5 passa para lá multiplicando, já que ele está dividindo os meninos. 6 vezes 5, 30. Esse é o somatório das notas dos 5 meninos. Ou seja, somando a nota dos 5, me dá 30. Eu não tenho como descobrir quanto cada um deles teve de nota. Não tenho, tá? Só qual é o somatório, a soma das notas. Feito isso, eu vou pensar agora na média total, tá? A minha média, eu vou continuar chamando de x, é a soma das notas dos meninos mais a soma das notas das meninas, tá? Sobre quem? Nós temos 5 meninos e 25 meninas, que é o nosso total de pessoas. Eu sei que a média de toda a turma, entre meninos e meninas, ela nos é dito que vale 7. Então a média total. Eu sei que a soma das notas dos meninos é 30. Eu não tenho a soma das notas das meninas. E 5 mais 25, 30. Ou seja, nós temos 30 alunos. Agora esse 30 ele está dividindo essa soma que tem aqui em cima. Eu vou passar ela para o outro lado multiplicando. Então eu vou ter 7 vezes 30, igual a 30 mais MA. 7 vezes 30, 210. Passo o 30 para o outro lado, então ele vai ficar negativo. Logo eu sei que a soma das notas das meninas vai ser de 180. Então somando as 25 notas que a gente tem das meninas, vai nos dar 180, certo? Bom, o que eu preciso então? A média aritmética das notas das meninas. Então agora eu vou pensar só nas meninas. A média aritmética, então, é o quê? A soma das notas das meninas dividido pelo número total de meninas, que é 25. Então, eu tenho 180 como sendo a soma, dividido por 25. Fazendo a divisão disso aqui, 180 por 25 vai dar 7, 175, sobra 5, coloca a vírgula,
acrescenta um zero, 2. Isso vai nos dar 7,2, sendo a nota média das meninas. Número 4, então, a média aritmética de n números positivos é 7. Retirando-se o número 5, a média aritmética dos números que restam passa a ser 8. O valor de n é, ou seja, eu quero saber quantos números possui essa nossa média aritmética, quantos termos ela tem. Então vamos começar com o primeiro dado que é dado. A média aritmética de n números positivos é 7. Então a média aritmética de n números é igual a 7. Então, o somatório de x sobre n é dado lá, a média do 7. Então eu sei que o n, eu quero saber o somatório, eu vou passar o n para o outro lado. Então o somatório de x vai ser igual a 7n, tá? Então a primeira coisa que eu faço sempre nesse tipo de problema é achar o valor do somatório, sempre, tá? E aí eu passo agora para o próximo problema. Próxima parte do problema. Retirando-se o número 5, a média aritmética dos números que resta passa a ser a 8. Então, ó, vou escrever de novo a nossa regrinha. Eu sei que a média vai ser 8 quando do meu somatório eu retiro o número 5. Então eu retiro 5. O que acontece no n? O n, eu vou retirar um número, n menos 1. Porque se eu estou retirando o número 5, o algarismo 5 ou o termo 5, significa que o meu grupo que eu estou trabalhando diminui 1 também. Então aqui embaixo eu sou obrigado a diminuir 1. Feito isso, eu sei que o somatório eu fiz aqui, ó, que é o 7n. E agora eu posso colocar 1 aqui embaixo e fazer a regra de 3. Então o que a gente vai ter aqui? 8 vezes o n menos 1. Então dá 8n menos 8. Igual a 1 vezes 7n menos 5, o próprio 7n menos 5. Passa tudo que tem n para um lado e o que não tem n para o outro. Então, menos 5 mais 8. Se é negativo, passa para cá, positivo. Então, 8n menos 7n dá n. E menos 5 mais 8, 3. Então, nós sabemos que o n, o número de termos da nossa média aritmética são 3. Ok? Então, bastante cuidado isso. A gente primeiro acha o somatório, sempre, para depois, sim, achar o que ele se pede. Igual o exercício anterior. Certo? Vamos ver então mais um exemplo sobre isso. Então, número 5. Quanto pesa o técnico de futebol se a média de peso dos 11 jogadores é 65,5 kg e, incluindo técnico, ela sobe 0,5 kg? Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver o somatório do peso dos 11 jogadores. Ó, sempre começamos pelo somatório. Então, a média é igual ao somatório dos pesos dividido por n, que é o número de jogadores. Então, eu sei que a média é 65,5. O somatório que eu quero descobrir e o n são 11 jogadores. O 11 eu vou passar para o outro lado multiplicando, e aí eu vou ter o nosso somatório. 65,5 vezes 11. 5, 5, 6, 5, 5, 6. Isso dá 5, 12, 7. Uma casa decimal, 720,5 quilos. Essa é a soma
do peso dos 11 jogadores, tá? Feito isso, eu consigo agora achar o peso do técnico. Fazendo como? A mesma ideia. A média é igual ao somatório dividido por N. Bom, a minha média, a nova média, é o seguinte. Eu tinha 65,5 e ela subiu 0,5. Então eu vou somar esse 0,5 ao que eu tinha antes. Certo? E o somatório vai ser os 720,5 quilos mais o X, que eu vou chamar, que é o peso do técnico. Então estou acrescentando mais um peso a este somatório que eu tinha aqui. E o meu N vai passar a ser quanto? 12, porque eu tenho 11 jogadores mais o técnico agora. Então são 12 pessoas. Então bastante cuidado que muda o número de pessoas aqui também. Então aqui nós vamos ter 66 quilos, né? 66,5 mais 0,5 dá 66, igual a 720,5 mais x sobre 12. Agora eu passo esse 12 para o outro lado multiplicando. Então, fazendo aqui no cantinho, 12, 13, 6 e 6. 2, 9, 7. 792. Que é igual a 720,5 mais x. Agora basta eu pegar o 720 e passar para o outro lado. Ele vai ficar negativo. Opa, que é igual. Fazendo a subtração. Pede-me emprestado. 71,5 quilos. Esse é o peso do técnico, tá? Então, novamente, começa sempre procurando o somatório e volta depois para cá novamente, acrescentando os dados que nos foram dados. Certo? Vamos ver agora então a mediana. Bom, então a mediana é o elemento central em uma lista, devendo os dados estar em ordem crescente ou decrescente. Então sempre é o elemento central, tá? Ela é dada, nós temos uma formulazinha que a gente pode utilizar, em que a mediana vai ser o elemento, isso quando o número de dados é ímpar, tá? Vai ser o elemento de n mais 1 sobre 2, tá? Seria o total de elementos mais 1 dividido por 2. Ou seja, a posição em que o elemento se encontra nessa lista, tá? Então aqui, ó, um exemplo. Qual a medida para o seguinte conjunto de valores? Se nós formos contar quantos elementos nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nós temos 29 termos. 29 termos é um número ímpar de termos, tá? Então a gente utiliza essa ideia do ME igual a posição que o elemento central se encontra. Então eu sei que o meu N são 29, eu tenho 29 termos, mais 1 dividido por 2. Então, 29 mais 1 dá 30 sobre 2, que me dá o x15, ou seja, o elemento na posição 15. Então nós vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está aqui o nosso elemento central, que é o 6. Esse é um método prático também de se fazer, tá? Através da verificação de qual elemento é o central. Outro jeito que tu pode fazer é ir anulando. Por exemplo, aqui, eu vou pegar 3 de cima e 3 de baixo. Aqui, sempre de uma ponta da outra. Vou pegar mais 3 aqui e mais 3 aqui. Mais 3 aqui, mais 3 aqui. Ó. Vou me aproximando do centro.
mais 3, mais 3. Já estou pertinho, ó. Tiro 2, sobrou, ó, o elemento central que é 6. Esse é um outro jeito de fazer, caso tu esqueça de fazer por essa formulazinha aqui, tá? Bem fácil e tranquilo. Vamos ver agora quando o número de elementos for par. Bom, quando nós temos um número de dados par, certo? O que a gente faz? Uma média aritmética entre os dois elementos centrais da nossa lista, tá? Eu posso usar por essa fórmula aqui, que é onde o n sobre 2 e o n sobre 2 mais 1 me mostra quais são os dois elementos centrais da nossa lista de dados, tá ok? Então aqui, qual a mediana para o seguinte conjunto de valores? Eu tenho diversos valores aqui, e eles sendo um número par, são 30 elementos. Então vou usar a fórmula aqui. ME é igual a x n sobre 2 mais x n sobre 2 mais 1 sobre 2. Então o que nós vamos ter aqui? Ó? Eu sei que o n é o número de termos, eu tenho 30, dividido por 2, mais o 30 dividido por 2 mais 1, tudo isso dividido por 2. Então eu tenho aqui o elemento 15 mais o elemento 16. Então 30 dividido por 2 dá 15, mais 1, 16. Nessa lista de números eu vou procurar os elementos que estão na posição 15 e 16. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15 e 16. Eles estão aqui. Então, a minha mediana vai ser a soma dos dois dividido por 2. A média aritmética entre os dois. Então, dá 13 sobre 2, que dá 6,5. Essa é a nossa mediana. Outro jeito que a gente pode fazer, caso tu esqueça essa formulazinha, é como a gente fez antes. Tira, por exemplo, 4 daqui e vou tirar 4 daqui. Tira mais 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Tira mais 3. Aí nós temos 3 de um lado, 3 do outro, ó. Vai sobrar o 6 e o 7. 6 mais 7, 13 dividido por 2, 6,5. Bem simples e fácil de resolver, ok? Pode ser tanto pela fórmula como por esse método aqui que também dá para fazer tranquilamente, certo? Então agora vamos para o próximo assunto, moda. Então, a moda é o valor que mais ocorre em uma relação, aquele dado que se repete. Então, ó, encontre a moda dos seguintes valores. Eu tenho aqui 5, 8, 11, 8, 3, 4 e 8. Quem é o dado ou valor que mais se repete aqui? Que vai ser a nossa moda. Podemos ver que é o 8. Ó. O 8 ele repete 3 vezes, então ele é a nossa moda. Então, moda é bem simples. É o número, o dado que aparece mais vezes. O valor, ou o valor que aparece mais vezes. Certo? Bem simples e bem fácil. Vamos passar agora então para a média ponderada. Bom, então média aritmética ponderada ela é utilizada quando nos aparecem tabelas, dando informações de quantas vezes aparece cada um dos valores. Tá? Então muitas vezes a gente tem muitos valores e ela se torna difícil e mais trabalhosa de se fazer uma soma ou algo desse tipo. Então a gente monta uma tabela para representar isso com mais facilidade. Certo? Então aqui eu tenho que ver o seguinte. Saber quem é o meu xi, tá? Ou seja, o x é o elemento que aparece e eu tenho o fi, que é a quantidade de vezes, a frequência com que o meu x, né, o meu elemento, ele aparece. Então o que ele está dizendo aqui? Ó?
que a idade de 12 anos aparece 3 vezes. A idade de 13 anos aparece em 19 vezes. 14, a idade de 14 aparece em 6 vezes e a idade de 15 aparece 2 vezes. Então aqui é uma tabela de frequências, ela mostra quantos elementos nós temos dentro de cada um dos dados, certo? Bom, para mim calcular a média aritmética, é a soma, o somatório da multiplicação do xi por fi dividido pelo somatório do fi. Então é isso aqui que eu tenho que resolver. E a tabela nos auxilia muito nisso aqui, porque dela surgem os somatórios. Então eu vou puxar mais uma linha aqui, onde eu vou ter aqui os somatórios. Então pode ver, ó, FI, quantos alunos nós temos ao total? Nós temos 8, 11, 30 alunos ao total, certo? O que eu preciso? Da multiplicação do dado pela frequência com que ele aparece. Então eu vou puxar mais uma coluna aqui para resolver as multiplicações. Então, ó, 12 vezes 3, 36. Então, somando as idades 12, eu tenho 36. Agora eu tenho que descobrir a soma dos 19 idades 13 que eu tenho. Então, eu vou multiplicar aqui. 19 vezes 13. 27, 5, 9, 1. 247. 14 nós temos 6, então 14 vezes 6, 24, 84. E nós temos duas idades de 15, então 2 vezes 15, 30. Então eu vou multiplicando esses números. E agora eu preciso do quê? Do somatório dele, tá? Então somando isso aqui, 17... 8, 16, 19, 397. Aí eu vou dividir os dois. 397 dividido por 30. Então essa vai ser a minha média aritmética ponderada. Dividindo os dois então, 397 dividido por 30. Uma vez, sobra 9, desce 7, 390. 0, 2, 60, sobra 10, 3,90 e sempre vai sobrando 10. Ó. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 13,23 anos. Então, essa é a nossa média aritmética. Então, sempre é bom a gente usar a tabela, que a tabela nos auxilia a ficar mais simples a conta. Então, somamos a frequência com que acontece e multiplicamos o dado pela quantidade de vezes que ele aparece, pela frequência. Tendo todos esses valores, a gente faz o somatório de cada um deles, dividindo eles, nós chegamos à média aritmética. Ok? A mediana dentro desses dados aqui também segue o que nós vimos anteriormente. Se é um número par, nós temos que achar os dois elementos centrais. Se for ímpar, vai ter um elemento central só. Como são 30, nós vamos ter dois elementos centrais. Então aqui a mediana é o x n sobre 2 mais o x n sobre 2 mais 1. Tudo isso sobre 2. Então eu vou ter aqui x 30 sobre 2 e 30 sobre 2 mais 1. Então eu vou precisar dos elementos na posição 15 e na posição 16. Então eu vou ver o seguinte, aqui ó, o número de alunos vai me dizer onde é que estão eles. Eu sei que eu tenho 3 elementos que estão com valor 12. E logo em seguida 19 valores com a idade 13.
Então, ó, eu preciso do 15 e 16. O 15 e o 16 eles estão dentro desses 19 aqui, que dá 22 números, né? Eu tenho 3 aqui, mais 22, mas como eu só tenho 3 aqui, o 15 e o 16 estão dentro dessa linha aqui. Então eu vou ter 13 mais 13 sobre 2. 26 sobre 2, que dá 13. Então 13 é a nossa mediana. Certo? Então, ó, novamente, eu tenho que achar quais são os dois elementos centrais para ela ser par. E aí eu vou verificar. Ó, eu tenho 3 elementos aqui. Então, elemento 1, 2 e 3 com o valor 3. E depois eu tenho 19 elementos com o valor 13. Então, o meu elemento 15 e o 16, eles estão dentro desses 19 aqui. Então, eles assumem o valor 13. Tá? E o seguinte, a moda é aquele dado que aparece mais vezes. Ó, o 12 aparece 3 vezes, o 13 aparece 19 vezes, o 14 aparece 6 e o 15 aparece 2. Então, qual desses 4 elementos aparece mais vezes? O 13. Então, a minha moda é o 13. Certo? Bem simples e bem fácil de resolver. Vamos ver mais alguns exemplos referente à média ponderada, mediana e moda. Então, número 1 aqui. A classificação final de um determinado curso é a média aritmética ponderada das classificações obtidas em 3 áreas, A, B e C. Um candidato obteve as seguintes classificações parciais. Área A, 17 pontos. Área B, 24 pontos. Área C, 20 pontos. Sabendo que os pesos são 5 para a área A, 2 para a área B e 3 para a área C, determine a média ponderada. Bom, a gente vai utilizar já essa tabelinha aqui, ó, vamos montar uma tabela, que ela vai nos auxiliar a calcular a média ponderada. Ok? Então, ó, o A, o peso é 5, então aqui é o peso. A área B é 2 e 3 para a área C. Eu tenho que ver quem é o XI e quem é o FI. Isso é muito importante, tá? Então vamos botar aqui XI vezes FI. XI é o meu dado e FI quantas vezes ele aparece. Então olha só, o 17 pontos ele tem peso 5. Então significa que ele aparece 5 vezes. O 24 pontos ele tem peso 2, então ele aparece 2 vezes. E 20 pontos ele tem peso 3, então é como se ele aparecesse 3 vezes. Então aqui é o nosso XI e aqui é o nosso FI, ok? Então, 17 vezes 5, isso vai nos dar 85. 24 vezes 2, 48. E 20 vezes 3, 60. Então, a nossa média é o quê? O somatório de XI FI dividido pelo somatório da FI. Então, somando o FI vai nos dar 10. Então, 5 mais 2, 7, mais 3, 10. E somamos aqui o XI FI. Então, dá 13, vai 1, 12, 18, 19. 193. Então, nós vamos ter 193 sobre 10, o que nos dá 19,3, a nossa média ponderada. Bem simples e fácil, a gente sempre utiliza a tabela que nos é dada para nos auxiliar a fazer os cálculos e tornar mais simples o nosso problema. Ok?
Vamos ver então mais um exemplo sobre isso. Então, aqui na número 2, um comerciante mistura 4 kg do café tipo A, que custa R$ 8,00 o quilo, 10 kg do café B, que custa R$ 7,60 o quilo, e 6 kg do café C, que custa R$ 6,00 o quilo. Qual o preço por quilo da mistura? Então eu quero saber qual é o preço médio. Então, primeira coisa, vamos montar uma tabelinha que nos auxilia. Nós temos então café A, o café B e o café C. E aí nós temos o que aqui? Nós temos o peso do café, né, que é dado em quilo. Então eu tenho 4 do tipo A, 10 do tipo B e 6 do C. E nós temos o preço de cada um. R$ 8,00 é o tipo A, R$ 7,60 do tipo B e R$ 6,00 do tipo C. Então, como eu disse para vocês antes, a gente tem que achar quem é o XI e o FI. XI é o dado e o FI é a frequência com que ele aparece, certo? Então, olha só, o preço, tá, é o nosso dado, o XI. E o peso é o nosso FI. Então, ó, o café A, que é R$ 8,00 o quilo, me aparece em 4 vezes, 4 quilos. O café B, que tem um preço de R$ 7,60, ele me aparece 10 vezes, eu tenho 10 quilos dele. E o café do tipo C, ele custa R$ 6,00, sendo que eu tenho 6 quilos, então 6 vezes o R$ 6,00. Então essa é a primeira coisa que a gente faz. Por quê? Por causa que a nossa fórmula lá da média é somatório do XI FI sobre o somatório do FI. Então eu não posso errar o somatório do FI. Então isso que eu tenho que primeiro entender dentro do meu problema. Quem é o dado e quem é a frequência. Então o dado aqui é o preço, a frequência é quantas vezes ele está aparecendo. Tá? Então fazendo o somatório aqui, do FI, 4, 14, 20. Agora eu tenho que fazer o que aqui? A multiplicação do XI FI. Então 4 vezes 8, 32. 10 vezes 7,60, R$ 76,00. E 6 vezes 6, R$ 36,00. Agora faço a soma. 12, 14, 10, 14. Então 144. Então 144 dividido por 20. E aí eu consigo achar qual é a média do preço dessa mistura. Então 144 dividido por 20, 7 dá 140, sobra 4,02. Então o preço médio dessa mistura R$ 7,20. Bem simples e fácil de resolver. Ok? Vamos ver então o último exemplo referente a essa parte do média ponderada. Bom, o quadro abaixo refere-se às idades dos jogadores de basquete de um clube. Então, idade 13, número de jogadores 6, 14 anos temos 12, 15 nós temos 15, idade de 20 nós temos 24 jogadores e 23 anos 9 jogadores. Aí eu pergunto, qual será a média, a mediana e a moda nesse caso? Então, primeira coisa que eu disse para vocês, ver quem é o XI e quem é o FI. XI é o nosso dado, que é a idade, FI é a frequência, o número de vezes que aparece o nosso dado. Então eu tenho que fazer a somatória do número de jogadores, que é o meu FI, né? Lembrando lá que a média é dada pelo somatório de XI e FI,
dividido pelo somatório do FI. Então vamos lá, somando aqui, nós vamos ter 8, 13, 17, 26. 2, 3, 4, 5, 6. 66. E aqui eu vou fazer a multiplicação do xi pelo fi. Então 13 vezes 6 dá 18, vai 1, 6, 7, 78. 14 vezes 12 vai dar 140, 168. 15 vezes 15, 225. 20 vezes 24, 480. E 23 vezes 9 dá 27, vai 2, 207. Então essas são as multiplicações, ok? Agora basta a gente somar elas. 8 com 8, 16, 21, 28. 9, 15, 16, 17, 25. 2, 3, 4, 5, 9, 11. 1158 dá o nosso somatório, certo? Agora é só botar na fórmula. O somatório do xi fi é os 1158 dividido pelo somatório do xi. Logo, a nossa média aqui vai ser 17,54 anos. Então, essa é a nossa média ponderada. Feito isso, agora a gente precisa calcular só a mediana e a moda. Bom, nós temos aqui um número par para a mediana. Então, a gente já sabe que é o x n sobre 2 mais o x n sobre 2 mais 1. Tudo isso sobre 2. Então, como eu tenho 66, vão ser 66 sobre 2 mais 66 sobre 2 mais 1. Então, eu preciso do x33 e do x34. Então, olha só, eu tenho 6 números aqui, que são 13. Aqui já vão 12. Então, aqui eu já tenho 18 números contados. E aqui eu tenho mais 15, que são 33. Ou seja, o último 15 é o 33. E a partir do próximo, que é o 34, vira o... está dentro da casa dos 24. Então ele está com 15 e o 20. Então 15 anos é o meu último dos 15 que nós temos. E o elemento 34 é o primeiro número 20 dos 24 que nós temos. Então eu vou ter 15 mais 20 dividido por 2. Isso dá 35 dividido por 2, que vai dar 17,5 a nossa mediana. Se tu tem dificuldade de verificar isso aqui, tu pode escrever o 13 6 vezes, o 14 12 vezes, o 15 15 vezes, o 20 24 vezes, o 23 9 vezes, e ir cancelando os extremos até chegar ao centro. É um jeito também, caso tu tenha dificuldade de enxergar isso aqui, tá? Vendo bem, ó, eu tenho 6 elementos com 13. E eu tenho 12 elementos com 14. Então eu já tenho aqui 18 elementos nessas duas. Como eu tenho mais 15 elementos com valor 15, eu chego à posição 33. Então o meu valor 15 ele está entre o 19 e o 33. Aí são todos eles 15. Como aqui, ó, o 20 eu tenho 24 vezes. Ele está após a posição 33. Então, a partir da posição 34, ele tem os valores iguais a 20. Tá?
E aí nós teríamos aqui 33 mais 24, 57 números. Então até a posição 57 ele vai ser 20, da 34 a 57. E da 58 até a 66 eu tenho o valor 23. Tenho 9 repetições com o valor 23. Ok? Falta a última parte, que é a moda. A moda é aquele valor que repete mais vezes. Ó. O 13 repete 6, o 14 repete 12, o 15 repete 15, o 20 repete 24. 23 repete 9 vezes. Quem é que repete mais aqui? O 20. Então, o 20 é a nossa moda. Certo, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês essa primeira parte da estatística. Logo teremos mais vídeos falando sobre o resto do conteúdo, tá? A parte gráfica, as distribuições de frequência e assim por diante, ok? Qualquer dúvida, basta comentar aí no vídeo que eu estarei logo em seguida respondendo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.